Eu acho que eu pintei a melhor página de todos os livrinhos até agora, nesse perfil. Essa página é uma das que eu tava mais ansioso pra pintar desde o começo, e eu ficava fantasiando o que eu ia fazer com ela desde quando eu vi. Vocês podem ver que eu coloquei uma referência de como eu queria fazer o fundo, né? Eu queria tirar aquele arbusto que a gente tinha aí, aquele céu, para trazer um fundo como se fosse um bosque, uma floresta ou algo do tipo. Vocês podem ver que eu fiz aí embaixo uma de teste. Toda vez que eu vou fazer algum efeito novo em um desenho que eu não tenha feito ainda, eu faço um teste em alguma outra folha para saber se o efeito vai dar certo, se vai ficar bonito e se as cores estão igual eu imaginei na minha cabeça. Eu posso dizer que dessa vez eu tive sucesso, porque o efeito como eu testei no papel e depois que eu apliquei no desenho, eu achei que ficou bem parecido e o efeito ficou bem legal. Uma das minhas preocupações nesse desenho é a mesma que eu tive lá no Cortando a Grama, que é: meu verde não vai sobreviver a esse desenho. Então, a minha estratégia aqui foi mesclar vários tons de verde e amarelo na grama, porque aí eu não ia gastar um marcador inteiro nessa paisagem toda. E foi isso que eu fiz. Eu usei 4 tons de verde e ainda tons de amarelo para trazer essa ideia de uma grama bem diversa. Eu apliquei o efeito de iluminação pelo desenho inteiro, partindo da ideia de que o sol está iluminando lá de trás das árvores, e eu achei que funcionou muito bem. Outra coisa que eu usei bastante nesse desenho foram as canetas acrílicas, principalmente no fundo das árvores, para poder tampar os traços que a gente tinha, né? Mesmo que eu não tenha tampado 100%. Bora pintar mais uma página do Bob Goods e hoje eu vou colorir com vocês um dia na praia desse ursinho. Mas antes de começar eu vou colocar uma folha aqui por baixo para não manchar o desenho, porque da outra vez eu esqueci e manchou justo esse desenho aqui que eu vou pintar hoje. E eu vou usar aqui na pintura os marcadores da Ohuhu que eles me enviaram. Eles são à base de álcool e cada um tem 2 pontas, uma ponta brush e uma ponta chanfrada. E se vocês quiserem comprar, eu vou deixar aqui esse cupom para vocês usarem e terem aí um descontinho, tá bom? E eu comecei pintando aqui o desenho pelo sol, mas eu acabei errando porque usei um amarelo muito apagado e ficou um pouquinho estranho. Mas no final eu tentei consertar usando lápis de cor e eu acho que deu certo. E eu confesso que eu tava muito ansioso para pintar essa página aqui com vocês, pois eu achei ela muito bonita e eu queria testar aqui um efeito no céu e também na água. E eu achei que ficou bem legal porque ficou assim um pouco realista e eu quero saber a opinião de vocês depois nos comentários se vocês gostaram desse efeito da água. Mas é isso então, gente, eu vou finalizar aqui agora com a caneta branca e foi assim que ficou o resultado do dia na praia desse ursinho. Eu gostei bastante, mas eu quero saber se vocês gostaram. Eu não sei quem sofreu mais nesse desenho, se foi a minha mão ou o marcador verde. Porém, posso dizer que talvez essa seja a minha página favorita até agora do livrinho. Bom, então vocês podem ver que eu comecei pintando os personagens, né? Porque eu queria deixar a grama por último. E assim, na minha cabeça de maluco, essas duas personagens, elas na verdade são irmãs. Por isso que uma eu fiz com um coração no olho e a outra, né, a nossa protagonista, eu fiz com a estrelinha no olho. Então elas são irmãs que moram ali juntas, são vizinhas. Será que elas se suportam? Porque eu não sei como seria na vida real. Enfim, comecei pintando o cenário e fiz de novo o efeito espelhado que vocês gostaram no vídeo anterior. Fiz na porta, como se fosse uma porta de vidro, né? Espelhando o que tá do lado de fora da casinha ali. Aí eu comecei a pintar a grama testando uma técnica que eu pensei, juntando algumas que eu vi pela internet, assim, de sombreamento de cores. Eu acho que eu usei uns 4 tons de verde diferentes e minha caneta verde, essa mais clarinha, sofreu. Ela começou a dar sinais de que ia falecer ali pelo meio do desenho e eu tive que correr ali com uma solução para pro outro lado da grama. Mas acho que deu tudo certo, ficou até com mais essa sensação de que estava de fato sendo podada essa grama. E aí eu já vim trazendo 2 cores diferentes para as florzinhas, para ficarem mais diversas, né, para ter mais cor nesse desenho. E também fiz mais flores, né, com a caneta acrílica em cima dos arbustos e da grama para ficar mais coloridinho aí. Bora pintar mais uma página de Bob Goods comigo? E eu tava louca pra pintar essa página pra replicar aquele efeito de Portal do Amor que eu vi várias pessoas fazendo. E esse efeito consiste em você fazer um coração e pintar por fora desse coração com uma determinada cor e por dentro dele de outras cores. Então eu comecei fazendo a lápis um coração nos 2 bichinhos de cima e nos 2 bichinhos de baixo e escolhi a cor rosa para pintar toda a parte de fora dos 2 corações. E a minha ideia foi pintar toda a parte de fora dos corações totalmente de rosa e a parte de dentro deles colorido. Mas isso fica a seu critério. Eu já vi pessoas que pintaram a parte de fora de rosa e de colorido dentro, assim como eu fiz, mas também já vi pessoas que pintaram de colorido por fora dos corações e de rosa por dentro. Já vi pessoas também que pintaram a parte de fora de cinza e por aí vai. Então vai muito da sua criatividade. E eu enrolei bastante para pintar essa página, pois eu estava muito receosa, com medo de não dar certo, não ficar muito bom, mas juro para vocês, foi uma das páginas mais fáceis que eu pintei até agora.
E o resultado fica tão lindo que vale muito a pena testar esse efeito em algum desenho. Fora que é muito satisfatório você pegar uma caneta só e pintar uma área tão grande igual eu fiz com essa parte do rosa. Então é muito gostoso, eu fiquei bem relaxada enquanto eu pintava esse desenho. E eu falo que foi um dos desenhos mais fáceis que eu pintei, porque a área colorida era tão pequena que foi muito fácil escolher a combinação de cores, que é uma das coisas que eu mais tenho dificuldade até hoje. E eu gostei tanto desse efeito que eu já quero testar de outras formas em outros desenhos. Quero muito fazer com a parte de fora das linhas toda cinza e só a parte de dentro colorida. Então já deixa aqui nos comentários se vocês querem ver mais um vídeo com esse efeito de portal. E depois de ter colorido tudo, eu vim fazendo as sombras, tanto na parte rosa quanto na parte colorida. E aí sim eu vim fazendo o efeito de portal, que é basicamente você ir fazendo pontinhos com a caneta branca em toda a divisão do traço dos corações. E esse é o resultado final do desenho. Eu achei que ficou muito fofinho e eu amei pintar esse desenho. Agora me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Bora pintar mais um Bobbie Goods comigo? Escolhi esse desenho porque eu queria fazer inspirado numa pintura que eu vi aqui no TikTok. Inclusive vou deixar o arroba da pessoa aqui na legenda. Que a ideia é que o personagem tá tomando banho no escuro e tá entrando luz somente da porta ou janela aberta. Aí fiz um esboço com lápis de onde seria a luz e a sombra. Comecei pintando a vela, que é com esse efeito de luz que eu queria fazer como se ela tivesse acesa. E aí começa meu erro, gente. Inclusive fica de dica pra vocês, tá? Como tudo que tava do lado de fora das linhas iam ser da mesma cor, eu pensei, vou pintar com a ponta maior da caneta Touch. Só que, gente, eu esqueci que a Touch mancha muito, muito mesmo. E essa ponta maior, você não tem muita precisão, então é mais difícil você conseguir deixar homogêneo. Então a melhor opção mesmo é pintar um elemento de cada vez usando a ponta mais fina. Só que eu não contava que essa ponta ia começar a falhar, né, gente? Olha como ficou meio manchada essa parte. Se você achou que aquela parte já tava manchada, olha agora, a caneta começou a falhar babado e eu comecei a ficar desesperado, porque ainda tinha outra parte pra pintar, né? Olha isso, gente, sério, ficou horrível. Aí, nessa altura do campeonato, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, então eu peguei a ponta chanfrada, que é a maior, e pintei tentando não manchar tanto. E até que eu consegui, eu acho. Inclusive, eu tô gravando esses vídeos e postando aqui no TikTok pra tentar monetizar. E eu consegui finalmente comprar o meu kit tão sonhado das canetas da Uhuhu. E consegui trazer um resultado melhor aqui pra vocês também, claro. E só de me seguir e curtir esse vídeo já me ajuda muito, então conto com vocês. Bom, agora voltando à pintura, pintei o patinho de amarelinho claro, os azulejos da parede também, e o tapete, que eu decidi fazer uma estampa de xadrez. Gente, eu não sei o que tá passando na minha cabeça. Nesse dia, eu acho que eu não tava muito bom pra pintar, não. Troquei a cor da banheira, que eu achei que tava muito clara, misturando meio que com o chão. Aí eu passei esse marrom um pouco mais avermelhado. E eu gostei. E tudo que na luz tem uma cor mais forte, na parte do escuro tem que ser também. Então eu venho com o azul um pouco mais escuro fazendo a sombra. Adicionei uma textura de madeira em algumas partes do desenho. E pintei o nosso personagem com algumas manchinhas que eu tô viciado nesse efeito. Fica muito, muito, muito fofo. Adicionei uns detalhes em branco que não pode faltar nunca. Vim com o lápis amarelo em volta da vela para dar mais ainda efeito de luz. Depois a caneta dourada e a caneta branca, fazendo uns pontinhos. E passei o lápis de cor amarelo ali pra dar mais um degradê, eu acho que ficou perfeito. E o meu toque final, um blushzinho bem rosinho. E essas foram as cores que eu usei, menos a número 70, que era a que tava falhando. Resultado final, eu nem acredito que chegamos aqui, gente. Eu achei que ia dar muito errado. E até que deu bom, eu consegui consertar ali o tapete, alguns outros detalhes. E eu até que gostei, olhando o desenho. Vem pintar mais uma página de Bobbie Goods comigo? E eu escolhi essa página que tem a televisão porque eu queria fazer novamente aquele efeito de iluminação de TV. Mas eu queria testar com uma técnica diferente. Então eu já comecei delimitando toda a área que seria iluminada pela TV com 2 traços. E fui pintando toda a parte de fora dos 2 traços de cinza. E esse efeito consiste basicamente nisso. Você vai pintando toda a parte que não seria iluminado pela TV de cinza. E depois de ter pintado tudo, você vem pintando todo o resto de colorido e até por cima da parte cinza. E conforme eu for pintando, vocês vão entender melhor esse efeito. Então eu já fui pintando de colorido e eu vou pintando normalmente, como se não tivesse essa parte cinza. Porque é justamente ela que vai dar esse efeito de ambiente mais escuro. E é uma técnica ótima para quem tem poucas cores de caneta. Porque assim a gente não precisa escolher
um tom ali para a parte mais clara e outro para a parte mais escura. É só usar a mesma caneta que o efeito vai dar certo da mesma forma. E o que eu senti fazendo essa técnica é que os marcadores da Tarte não constroem muito bem camadas. Então vocês vão perceber que quando eu começo a passar a caneta na parte cinza, ela dá uma leve manchadinha, como se estivesse removendo a tinta da caneta cinza. Mas depois, vendo o resultado final, eu não achei que essas partes manchadas atrapalharam muito o resultado não, tá? Então, se você quer testar esse efeito de TV com uma técnica mais fácil, eu indico super essa, mesmo que você tenha os marcadores da Tarte, assim como eu. E em todo vídeo eu falo isso, e eu vou falar de novo nesse, mas vocês já sabem que a minha maior dificuldade é escolher a combinação de cores. Então, eu sempre tenho que ver muitos vídeos para conseguir me inspirar e conseguir fazer uma boa combinação. Mas, pegando algumas dicas de outras meninas que pintam aqui também e postam vídeos no TikTok, eu comecei a pesquisar referências no Pinterest. E foi isso que eu fiz para pintar esse desenho. Eu queria que fosse uma sala bem colorida, mas que os tons combinassem. Se eu não me engano, eu pesquisei no Pinterest sala vintage colorida e apareceu uma exatamente com as cores que eu usei nesse desenho. Então a parede era com esse verde água, o chão era marrom, tinham alguns detalhes rosa também, mas o que eu mais queria replicar com certeza era o sofá amarelo e de longe foi o que eu mais gostei nessa pintura. E vocês vão perceber que talvez eu tenha cometido um erro na hora de pintar essa parede, porque eu pintei muito de escuro, então em algumas partes ali não ficou muito realçado o efeito de iluminação, mas no resultado final ficou muito bem. E outra coisa que eu sei que vocês não vão entender é porque eu pintei o cachorrinho de verde também. É que eu queria muito fazer a técnica de fantasminha, e como eles estão assistindo um filme ali, que provavelmente era de terror, só pela posição que eles estão escondendo os olhos, eu quis fazer esse fantasminha porque eu achei que combinaria muito com a situação do desenho. E para fazer isso eu só contornei ele de branco e depois passei um lápis de cor na cor branca também e deu esse efeito super legal. E de praxe, para finalizar, eu fiz os pontos de iluminação com a caneta branca e esse é o resultado final do desenho. Confesso que eu gostei muito e achei que o efeito deu super certo.